Olá! Estamos aqui em mais uma Arena de Ideias. Eu estou falando mais porque isso é mais do que especial. A gente está direto de Santa Rita do Sapucaí, aqui em Minas Gerais, do Hacktal, o maior evento de inovação da América Latina. E eu estou aqui acompanhada, muito bem acompanhada, de convidados ilustres para dividir com vocês aqui um papo super importante, um tema que está sendo muito debatido, não só aqui no Hacktal, mas também no dia a dia de organizações e grandes empresas. A gente vai falar sobre liderança humanizada e os avanços tecnológicos. Eu tô para apostar, quem é que não ouviu falar alguma coisa nos últimos tempos aí sobre inteligência artificial, IA generativa, que a gente vai ficar sem emprego, tem que correr atrás, se capacitar. Será que é tudo isso mesmo? Para me ajudar aqui nesse debate, para tirar todas as dúvidas de você que está ouvindo a gente nos nossos canais aqui do Arena de Ideias, estão aqui comigo para dividir esse papo super bacana nessa tarde. Caetano Mafra, cofundador da Cuiatec, Spencer Gracias, especialista em liderança humanizada, e Maurício Mansur, diretor de marketing e inovação do FEMI. Então, vamos lá. A gente está aqui no Hacktal, uma programação super diversa. A gente está no segundo e penúltimo dia de evento. E eu queria ouvir de vocês, dentro de todos esses temas que a gente tem acompanhado, eu quero apostar aqui quem não ouviu falar sobre inteligência artificial. Então, acho que está todo mundo muito tenso, querendo entender para onde a gente vai caminhar, quais são os medos, quais são as necessidades, tanto para empresas também, quanto para quem está no mercado de trabalho, quem está aí, né, querendo entender um pouco como se especializar, para onde caminhar. Então, eu queria começar, Caetano, com você, você contando para a gente um pouquinho do trabalho da Cuia, né? E como que você enxerga esse desafio, tantas tecnologias ao mesmo tempo, como é que os líderes podem conduzir as suas equipes, né, os seus liderados aí nesse caminho? Obrigado. Vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco de 1,80 m, tenho cabelos encaracolados, estou com tênis colorido, meia preta, calça bege e camisa branca. Eu, particularmente, sou muito fã de inteligência artificial. Eu realmente acho que ela vem para evoluir. Ela dá acesso a gente a uma média que dificilmente a gente conseguiria ter acesso. E falando um pouquinho de Cuia, para tentar trazer um contraponto, a gente é uma empresa de tecnologia sediada em João Pessoa, e nossa missão é fomentar o mercado de trabalho do norte e do nordeste brasileiro, levando oportunidades de tecnologia para esses polos que estão mais afastados do sul e do sudeste. E aí a gente acessa essa galera que está saindo da universidade, com o primeiro emprego, que está com alguma dificuldade em retornar ao mercado de trabalho. Aí estou falando de desenvolvedor, de product manager, de product designer, de profissionais em geral da tecnologia, e dá a oportunidade de eles se recolocarem. Então, até a gente tem um ciclo de vida desses funcionários até com a gente, nessas pessoas. Eu não gosto nem de falar funcionários, que são 2 anos. Então, durante esses 2 anos, a gente dá a oportunidade de eles construírem portfólio e, com isso, se tornarem empreendedores da própria vida. E fazendo o contraponto aqui da inteligência artificial, ela apoia bastante a gente. Como nosso recrutamento ele é muito segmentado, muito direcionado, a gente precisa, primeiro, explorar as descrições, porque o nosso recrutamento ele acaba sendo um funil um pouco maior, e ele ajuda com que a gente atraia pessoas mais adequadas a esse propósito. Então, 90% do que a gente atrai hoje estão nesses mercados, com a missão, inclusive, de chegar aonde normalmente as grandes empresas têm mais dificuldade. Então, nossa meta de longo prazo é chegar nos subúrbios, nas periferias, nos recrutamentos mais específicos. A gente está falando de pessoas trans, pessoas negras, enfim, ajudar para que elas tenham mais confiança. Não é nem oportunidade, é sobre confiança. No final do dia, são sobre as pessoas, né? E aí eu acho que a inteligência artificial nos ajuda nesse processo. Eu acho que ver como vilão é quase como ser um pouco negacionista, negar o que está acontecendo, né? Então, acho que hoje, com a CUI, com os nossos colaboradores, com as pessoas que trabalham com a gente utiliza inteligência artificial para ajudar nos nossos processos, para apoiar a gente na gestão de prazo e, principalmente, para nos guiar para que todo o processo de evolução da pessoa tenha o contexto, o tempero pessoal. Então, tanto eu quanto o meu sócio, a gente participa de acompanhamentos, de one-on-ones, de mapeamentos comportamentais, mas ajudam também a gente ter o tato de conhecer e lembrar exatamente o que foi falado. Então,
por ela ser a média, a inteligência artificial, ela lembra a gente de pontos que são importantes da gente falar e faz com que esse processo de desenvolvimento do nosso time, nesse prazo de 2 anos, que as pessoas ficam com a gente na Cuia, ser muito mais assertivo, com um alinhamento de expectativa muito mais claro. Bacana, porque quando você fala dessas necessidades, né, Caetano, a gente vai pensar assim, quantas revoluções a gente já não viveu, né, nos últimos anos, décadas, séculos, e talvez, eu tenho escutado vários especialistas aqui no Hacktown falando que talvez essa seja maior. A expectativa é que a gente avance em tecnologia 100 anos em 5. Né? Então, assim, isso às vezes assusta um pouco. E daí a gente começa a se ver, enquanto líderes, né, como conduzir esse processo, como guiar as pessoas, né, nesse desenvolvimento. E o lado humano talvez vai ser o grande diferencial. Aquelas pessoas que conseguirem acompanhar essa evolução da tecnologia, mas também trazendo esse olhar da empatia, da escutativa e várias outras frentes aí, talvez seja aí, eu posso apostar, mas eu quero ouvir o Spencer, talvez seja o pulo do gato. Como é que você vê esse momento, Spencer? Obrigado por me terem aqui hoje. Eu também queria só fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, 1,90 m, cabelo raspado, barba, tô de camiseta preta, calça azul marinho e tênis azul marinho de corrida. Eu queria pontuar algumas coisas que você comentou. Achei super pertinente. Você começou com a discussão que todo mundo diz, né? A inteligência artificial vai tirar nosso emprego e não sei o quê. Então, tem um monte de discussões. A minha opinião pessoal é que você não vai ser, o seu emprego, você não vai ser substituído por inteligência artificial, mas você pode ser substituído por alguém que saiba usar inteligência artificial. E ela vai ser mais eficiente, mais eficaz, mais produtiva que você. E aí, naturalmente, ela pode acabar te substituindo. Você falou das quantas revoluções, né? Se a gente voltar desde a Revolução Industrial, começo do século retrasado, né? Eu acho que essa revolução que a gente está vivendo agora, ela é marcada pela velocidade de adoção. Você mesmo comentou, vamos viver em 5 anos o que provavelmente levaria 100. E eu acho que é por aí mesmo. É a velocidade da adoção dessa nova tecnologia que faz com que ela seja tão impressionante. Então a gente tem que ficar ligado, porque não dá para negar. Eu acho que não tem como remarmos contra essa maré. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor uso possível dela. E aí, você me apresenta como especialista em liderança humanizada. Eu ouso dizer que eu sou um entusiasta, um estudioso, mas especialista difícil, né? É um tema bastante complexo, tem tantas camadas. Mas eu queria também dizer que de forma alguma eu sou contra a tecnologia. Pelo contrário, eu atuo no mercado, no setor de tecnologia. A minha carreira toda foi construída no setor de tecnologia, mas eu não perdi esse olhar humano. E conforme fui avançando na liderança, na minha carreira, fui exercitando esse olhar humano, que eu acho que é insubstituível sob o ponto de vista de poder observar o outro e poder exercitar empatia, colocar o outro no centro, colocar o outro, o próximo, no primeiro lugar. E daí, desse ponto, exercer liderança humanizada. Agora, liderança humanizada também não é paternalismo, não é populismo, não é equalitarismo. Não quer dizer que, para ser um líder humanizado, você trate todos iguais. Não, 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 não. Vamos ser meritocratas. Você não tem que ser
populista e dizer sim a todos, para que todos gostem de você. Embora um líder humanizado, provavelmente ele será popular, porque ele será conhecido e ele será seguido por outros, mas não populista. E ele não vai tratar ninguém igual, ele vai sim dar coach quando alguém precisa de um coach, separar de um grupo quando alguém precisa ser separado de um grupo, atrair outros talentos quando for necessário. Então, é importante dizer que a liderança humanitária humanizada não é uma liderança que passa a mão na cabeça. Pelo contrário, ela estimula e gera equipes de alta performance, e essas equipes de alta performance não têm tempo para mimimi, para frescura. Então, são equipes focadas que têm uma missão comum, que têm um objetivo comum e atuam para atingir aquele objetivo. E esse líder está inserido, ele não é chefe, ele é líder. Então, ele demonstra e ele age conforme ele se posiciona com relação às coisas. Então, a liderança por exemplo coisa também. do exemplo, né? A liderança por exemplo. Então, em tempos de tanta tecnologia, de tantos KPIs, OCRs, dashboards, métricas, nunca se precisou tanto de um olhar humanizado para, sim, usar todos esses dados, mas poder aplicá-los de maneira humana, porque do outro lado tem um ser humano que tem dias bons e dias ruins, como todos nós, que tem problemas familiares, que tem crises em seus relacionamentos, que tem crises emocionais, que passa por turbulências das fases da vida, hormonais, seja lá de qual fonte forem. E a gente tem que ter esse olhar humanizado, né, para não rotular. Sua métrica desse mês disse que você é um péssimo vendedor. E a pessoa ser medida por aquela atuação. Exatamente. Ali, né? Exatamente. Sem que o líder entenda o contexto. O contexto e colocar em contexto, que eu acho que é o grande lance. E é isso que me atrai, e de verdade, essas equipes, elas se tornam tão boas que acabam fazendo com que esses líderes cresçam e tenham sucesso e sejam reconhecidos no mercado em que atuam como pessoas de grande liderança. Então, no final, é benéfico para todos. Bacana. Eu não tenho dados aqui agora de pronto, porque eu não pensei nessa parte, mas com a sua fala me veio esse gancho. Talvez você tenha algum dado ou não, também não tem problema, mas o Brasil tem crescido muito em números de suicídios, né? Eu não tenho dado aqui atualizado, mas eu li alguma coisa recente. E a gente quando a gente olha para o mercado de trabalho, a questão da saúde mental é um grande desafio, né? Doenças cada vez mais têm sido palco de discussão e precisam vir à tona, né? Precisam ser colocadas na mesa para debate, para a gente entender como lidar com isso, mas depressão, ansiedade e tantos outros gatilhos emocionais, o burnout, que tem se falado muito também, ainda bem também, é um desafio de líderes. Eu também não conheço a pesquisa que você mencionou, então não estou capacitado para comentar sobre ela. Mas, veja, burnout, você mesmo mencionou, burnout hoje é reconhecido já como uma doença de trabalho. O líder, ele deveria observar, na realidade, é uma das grandes características de um líder humanizado, ele é observador. Ele está em contato. Veja, as pessoas dão sinais. Ninguém tem um burnout do dia para a noite. Existem indícios, existem sinais. Esse líder que está próximo ao time, que não está trancado no escritório, porta fechada e não falem comigo, mas ele é parte da equipe, ele está com o time o tempo todo, ele vai ser capaz de observar, identificar e atuar. Porque em algum momento pode ser necessário, inclusive, um afastamento, uma intervenção profissional, uma ajuda, e inclusive medicamentosa, se for o caso, se for prescrito, e evitar
né, problemas maiores. Então, concordo com você. Está tudo tão acelerado, voltamos à nossa conversa, né? Sim. Essa velocidade, ela intensifica tudo, as coisas começam e terminam muito rápido, e os resultados são muito rápidos, a expectativa é muito alta, e quanto mais alta a expectativa, se você não atinge, maior é a decepção, né? A cobrança. Exato, Né? a frustração. Então, o nível de frustração no mercado de trabalho é altíssimo, e aí acabam acontecendo problemas como esse. Eu acho que a liderança humanizada, ela vem além da métrica, né, para mostrar que somos pessoas, seres humanos, e que precisamos do olhar um do outro para poder seguir em frente aí. Bacana, Spencer. Eu queria puxar o Maurício para essa conversa, porque o Maurício falava ali, antes da gente começar, ele vai falar um pouquinho para a gente do FEME, que tem a mistura das duas frentes que a gente está trazendo aqui, né? O avanço tecnológico, a alta complexidade em termos de tecnologia, mas também com o desafio de identificar profissionais muito específicos, né, Maurício? Conta para a gente um pouquinho como é que é esse seu desafio. Obrigado pelo convite. Eu vou começar com minha audiodescrição. Eu sou um moreno médio, bonito e sensual. Desculpa a piada para os mais novos que não vão lembrar da música, mas eu tenho 1,76 m, eu estou de camisa e calça preta e um tênis corrida azul. Eu queria dar um passo para trás e entrar na conversa que vocês estavam tendo, né? Porque uma das características da humanização é estar ouvindo o outro e não ficar pensando o que você vai falar. E eu estava ouvindo o que vocês estavam falando e algumas coisas eu queria entrar um pouquinho naquela conversa e depois eu entro nessa sem tomar muito tempo. Por favor. A gente está vivendo esse que a Amy chama de super ciclo, né? Que essa tecnologia de internet, que foi antes a Revolução Industrial, que foi a internet e agora a inteligência artificial, mas ela está vindo, a gente chama isso, né? Eu não, a Amy chama de tecnologias de propósito geral, que são aquelas que vêm e que não mudam só uma área do mercado. Só que dessa vez nós vamos viver 3 ao mesmo tempo, que é a inteligência artificial, a superconectividade e a longevidade. Então, por isso nós estamos tão tentando entender, porque é a primeira vez que a gente tem 3 tecnologias de propósito geral entrando ao mesmo tempo para a gente lidar com ela nas nossas vidas e no mercado de trabalho. Dito isto, né, a ansiedade vem por toda essa pressão e porque antigamente, aí a segunda coisa que você estava falando, que eu vou dar pitaco de novo, que a gente olhava para o vizinho e se comparava com o vizinho. Falava, pô, vizinho trocou de carro, eu preciso trocar de carro, senão minha mulher vai ficar brava, ou meu marido não vai gostar disso, etc. e tal. Hoje, eu tenho acesso a todo mundo, com vidas que não são necessariamente reais, mas que são colocadas de uma maneira glamurosa. Então, eu começo a olhar para aquele mundo que eu não tenho acesso e falar, pô, minha vida é uma merda. Então, e isso está acontecendo muito mais com os adolescentes, que ainda não têm essa personalidade formada. E aí eu volto para o meu gancho, que é onde a gente atrai a maioria das pessoas que a gente traz para o FEME, são primeiro emprego, então a gente traz estagiários de 2º grau e de 3º grau. E o que é o FEME? O FEME é um laboratório de diagnóstico, como vocês conhecem vários por aí, mas que só atende mulher. E a gente tem, né, o propósito, né, que é o amor por ela. Então, a gente quer que a mulher viva melhor em todos os aspectos da sua vida. E, por ser um laboratório especializado na mulher, a gente tem algumas características culturais que são muito importantes para garantir esse acolhimento e as outras características que são importantes para garantir a resolutividade médica, porque no final do dia, quando a gente fala no laboratório da mulher, não é pensar que é rosa, roxo e etc. e tal, né? Existem vários casos específicos, até 1980 e alguma coisa, todos os testes de remédios, médicos, etc. e tal, era feito só com homens. Então, um exemplo bobo, muitas mulheres morrem até hoje por chegar no hospital com uma dor de barriga, uma indisposição estomacal, dá um remédio de gás ou qualquer coisa e manda de volta para casa, porque na literatura médica, antigamente, mas muita gente ainda não sabe, o infarto você sentia um formigamento no braço. Mas isso acontece com o homem, a mulher sente
essa indisposição estomacal. Isso como calibre de stent. Então, quando a gente fala de laboratório da mulher, a gente não está olhando só para o mundo cor-de-rosa. A gente está olhando assim, o que tem de tecnologia que me permite dar um tratamento diferenciado para essa mulher. Então, quando a gente olha para a tecnologia, primeira coisa, se eu estiver falando demais, você me corta, tá, Márcia? Tá bom, A primeira coisa é o seguinte, inteligência artificial para quê? Eu tenho entrado em muita conversa assim, nós precisamos implementar a inteligência artificial. Para quê? Para resolver qual o problema. Então, antes de falar de inteligência artificial, eu falo assim, que problema eu quero resolver e a inteligência artificial pode me ajudar nisso? Como? Na maioria das vezes, em processos repetitivos. Ela é muito melhor do que a gente em processo repetitivo. Ah, bom, então eu tenho esse problema. Então, especificamente no FEME, como eu atraio pessoas, que a gente trabalha com um conceito que é atração de pessoas de propósito, e não recrutamento e seleção. Né? Então, é atração de pessoas de propósito. Como eu faço isso em larga escala, como o Caetano estava falando? Então, a gente desenvolveu uma metodologia que as pessoas passam por um questionário, além de currículo na internet, e a gente já consegue ter um perfil comportamental que é baseado em testes conhecidos no mercado, etc. e tal, que se a pessoa não tiver o que a gente chama de fit cultural, ela não vai participar dos processos de seleção, por melhor que ela seja, por mais bem informada que ela seja, porque a parte técnica a gente treina, mas a parte comportamental é muito difícil de fazer a pessoa mudar. Então, se você traz uma pessoa que não está dentro da sua equipe, ela não, do jeito que a gente quer, que a gente chama de jeito FEME, ela não vai durar e vai ficar frustrada e vai reclamar, e muitas vezes ela não tem outro emprego, ela não pede para ir embora, e às vezes o chefe não vê isso. Então, tudo começa na atração de pessoas com um propósito. Porque, como dizia o Peter Drucker, a cultura janta a estratégia no jantar, né? De garfo, faca, de colher, do jeito que quiser. Então, a gente começa que tipo de pessoa que a gente quer para resolver que tipo de problema, e aí a gente coloca a inteligência artificial para ajudar nesses processos, que vai de acelerar diagnóstico, ajudar em recrutamento e seleção, ajudar o atendimento através de uma tecnologia de inteligência artificial generativa com uma base de dados própria. Tem muita coisa. Se der tempo, depois a gente fala. Mas a gente pode falar, então, que é uma mistura dessas duas frentes, tecnologia e visão humanizada? É uma mistura dessas e mais um monte de coisa que vai na nossa sopa para dar o tempero que a gente quer. Tá bom. Por favor. Queria aproveitar aqui que eles me deram bastante insumo para pensar aqui. E queria trazer um contexto até, falando de liderança humanizada, o líder também é humano e também tem as suas fragilidades, e muitas vezes o papel de liderança é um papel solitário. Demais. Então eu acho que hoje, estando líder, né, porque você está líder, pode ser liderado e tal, a inteligência artificial também tem um papel bacana, porque às vezes você acorda num dia, ele mencionou dias bons e dias não tão bons, num dia não tão bom, talvez não seja um bom dia para você responder um e-mail sozinho. Você bota lá, você pode falar, olha, eu queria responder esse e-mail num tom mais ameno, eu quero passar essa mensagem. Porque se eu fizer isso sozinho, por toda a carga emocional que eu tenho, talvez eu não consiga me expressar como eu gostaria. E comunicação, no final do dia, não é o que você está falando, o que a outra pessoa entende. Então é muito importante ter tato. Então eu vejo inteligência artificial, e aí sendo super franciscano, as mais conhecidas até a nível de usuário mesmo, elas podem apoiar muito para que esse processo de ansiedade a gente consiga contornar um pouquinho, tanto estando líder como sendo ser humano, que no final do dia somos todos seres humanos e todo mundo tem suas questões, seus problemas, mas encarar isso de forma humana e entender e buscar suporte também ajuda o ser humano a ser um bom líder, e aí sendo um bom líder você consegue nutrir o seu time. Eu gosto muito dessa palavra, né? Eu não gosto muito de falar de retenção, de talento e tal, eu gosto de falar de nutrição, né? Como é que você cuida de quem está contigo? Porque no final do dia também é uma família. Muitas vezes você passa 8, 9 horas por dia. Isso representa 60%, 50% do seu dia. Mais tempo, às vezes, né? Do que em casa. Então, assim, como é que a gente faz para fazer com que esse ambiente ele vai ser desafiador, ele em muitos momentos vai ter pressão, mas como é que você faz para ele ser um ambiente com menos fricção, talvez um pouco mais leve, né? Eu acho que nesse contexto a inteligência artificial também ajuda o líder a se botar no lugar de ser um humano e também conseguir tomar decisões com um pouquinho mais de sabedoria. Perfeito. Spencer, o Caetano falava aqui agora
esse desafio, né, de olhar para a tecnologia. E você, quando estava na sua fala, me chamou a atenção uma coisa, eu falei, deixa eu pegar um gancho para trazer esse ponto de volta. Você falava de competências. Se a gente tivesse que elencar aqui as principais, hoje, diante desse desafio tecnológico que a gente já está entrando e que tudo indica que vai ser cada vez mais acelerado, quais seriam as competências, na sua visão, que um bom líder humanizado precisa ter? Só para voltar no ponto do Caetano, ele descreveu o líder que usa AI, né, e que esse é o líder que pode substituir o outro que não usa AI, sabe? É bem por aí. Acho que você captou muito bem o sentido de quando que isso aqui me ajuda e quando que não. Márcia, a gente comentou aqui dessa revolução que a gente está vivendo, acelerada, multi-revolução, multitecnológica. Eu acho que existe um atributo do líder nesse momento que é crucial. E é saber desaprender para poder aprender novamente. Porque se o líder vem com aquela história de que eu já sei, isso eu já vi, isso eu já passei. A gente, né, tá aqui 25, 30 anos de carreira e tal. Se você cair na cilada de que você não precisa aprender mais nada, é o começo do fim. Então, desconstruir, desaprender, certamente é um atributo para o momento. E eu acho que, mais do que nunca, é necessário ouvir. E ouvir com qualidade, né? Porque tem muito ruído. O Maurício falou de redes sociais, né? Incrível, assim. Tudo que existe disponível. E aí, de tudo isso, né? O que é que eu ouço, ou o que é que eu leio, o que é que eu... Então, acho que a gente tem que buscar uma curadoria nossa mesmo, né? De o que é que eu ponho atenção, onde eu ponho o meu tempo. A gente fala isso muito na oficina, né? A gente tem uma dieta da comunicação. Aonde eu me informo, o tipo de conteúdo que eu consumo, né? E eu acho que quando você fala isso, dá um gostinho de esperança aqui de ouvir, sabe? Porque dependendo da forma como a gente olhar, ou da posição que a gente se colocar, é muito gostoso pensar que você vai zerar tudo e começa tudo de novo. É mais ou menos... Claro que não do zero, ninguém está aqui recomeçando essas carreiras do zero. Mas é uma oportunidade de algo muito novo e que talvez, se a gente estiver muito aberto de uma maneira positiva, a gente pode viver isso de um jeito mais surpreendente do que o medo paralisa, né? Eu vou fazer um comentário e a gente roda, porque daria outro podcast só com isso, né? Outro podcast. Mas eu sou super positivo nesse aspecto, assim. Um entusiasta dessa história de começar de novo. Mas não do ponto zero, né? Então é incrível, você pode recomeçar. Quantas pessoas estão pivotando carreira nesse momento? Maurício falou, a gente vai viver muito mais do que a geração dos nossos pais e dos nossos avós, né? Nós dois aqui estamos velhos já, né? Comparado com duas gerações anteriores à nossa. E a gente tem muita estrada pela frente. Então, essa possibilidade de pivotar uma carreira, de recomeçar, mas sem perder toda a experiência que teve, é incrível. Eu também, eu fico entusiasmado com tudo isso. Eu olho para a vida e falo, pô, ainda tem tanta coisa para fazer, ainda tenho tanta lenha para queimar, e vou querer ficar fazendo a mesma coisa? O mundo é um mar de possibilidades, né? Mas para isso a gente tem que aprender a desconstruir para construir novamente. Construir de novo, tem que estar aberto, né? Muito bom. Eu queria trazer, então, para você, Maurício, na tua visão, dentro dessa mistura de tecnologia e essa formação, principalmente para gerações mais jovens, que estão construindo as suas primeiras experiências, e você disse, a gente busca especificamente no caso do FEME algumas, você nem falou competência, você falou outra palavra. Características pessoais. Exato, características pessoais específicas. Mas se a gente pudesse falar para o mercado de uma maneira geral, qual é o perfil
esse perfil dessas novas gerações que estão vindo aí? Eu tenho muito medo de falar de perfil de nova geração, porque a gente começa a rotular, a geração Z não gosta de trabalhar, ele é mimimi, aí a gente começa a ficar dando o direito de também olhar para a gente e nos colocar dentro da caixinha dos velhinhos, né? E, então, assim, eu tenho muito cuidado para falar desse tipo de coisa. Então, eu acho que não existe, na minha opinião, uma competência que sirva para qualquer coisa. Vai depender da área que você está, né? Então, você vai ter coisas numa área técnica que você precisa de mais competências e outra mais comportamental. Na minha opinião, resgatando de novo aquela conversa, né? Quantas tecnologias a minha geração de marketing, nas outras, mas eu vou falar de marketing, que é a minha praia, teve que zerar? Eu comecei a gente fazer a propaganda no cartaz. Tinha o cara que era o prestamista, que arrumava as figurinhas daquela propaganda. Depois ia para o fotolito. Depois ia para prova de cor. Quando chegou os computadores e os softwares de edição, acabou, direção de arte acabou, o mundo acabou, todo mundo vai perder o emprego. E o que aconteceu foi que a gente conseguiu produzir muito mais coisa para muito mais canais, com muito mais especificidade, para falar com pessoa, praticamente, se você tiver as ferramentas tecnológicas certas. Aí eu podia contar mais várias, né? Passamos pela chegada da internet, do e-commerce, das redes sociais. E aí a gente vai zerando e vai aprendendo mais um monte de coisa. Então, só que aí, aquela base teórica, no fundo, ela não muda, né? Então, olhando para o marketing, né? Desejo de uma marca continua sendo desejo de uma marca. Eu tenho que saber lidar. Comportamento. Né? Comportamento, assim. Eu não crio necessidade, né? Porque eu crio desejo. Então, mudou a ferramenta de criar desejo. Então, antes era um cartaz, um print, uma propaganda de 30 segundos na televisão e acabou. E hoje eu tenho influencer, eu tenho mídia social. E às vezes as pessoas ficam procurando uma bala de prata, né? Eu vou usar só um influencer, quando na realidade você precisa acabar fazendo todo o branding daquela coisa. Então, a gente está zerando, mas trazendo uma bagagem que a gente foi desenvolvendo, essas competências pessoais, essas competências técnicas do ponto de vista de fundamentos. E o que eu tenho para falar para a galera é estuda. E aí, quando eu falo estuda, eu não estou falando, não estou falando para não ir também, tá? Mas não é ir para a faculdade, porque a velocidade, você vê a maioria dos cursos que você está fazendo, o professor está dando a mesma aula há 10 anos. Né? Eu não consigo repetir uma palestra de uma semana para outra, porque eu tenho que mudar exemplo e tal, e você chega numa sala de aula, e aí vem a questão da curadoria. Eu sigo gente do mundo inteiro no LinkedIn. Né? Não peço para ser conexão nem nada, eu vou seguindo, e vou fazendo a minha curadoria. Então, quando eu abro o meu LinkedIn de manhã, que era o que eu fazia para ler o jornal às 5h30 da manhã, hoje eu abro o LinkedIn antes para academia, e vou ver os caras que eu sei que são bons, do que eles estão falando. Às vezes eles citam outros. Então, hoje, eu estou aqui no Hackathon, estou vendo palestra, estou aprendendo, faço curso, viajo, mas o meu dia começa abrindo o LinkedIn para seguir os caras da curadoria que eu fui criando durante o tempo, que são hoje a minha maior fonte de informação, de tendência e de tudo que está acontecendo aí. Então, a curadoria e esse aprendizado de novas formas, né? Não é só vai fazer curso, vai, e tem também, vem para cá também. Se puder viajar, viaja. Conversa com amigo, vai em coffee break, faz não sei o quê. E o conhecimento é disponível. A diferença é onde você acha ele, a sua curadoria, o que você faz com ele. Porque não adianta você... Estou vendo um monte de especialistas de PowerPoint. Porque assim que você faz assim, onde você já aplicou isso? Não, veja bem, eu estou com um projeto piloto. Pelo amor de Deus, né? E está lotado. Então, não é só saber, é saber e botar em prática. Porque todo dia tem uma coisa nova, então você pode ficar fazendo a desculpa, né? Eu não vou implementar esse não, porque vem outro. Aí daqui a pouco você está lá na idade da pedra. Desculpa, falei demais de novo. Ou seja, posso fazer aqui um resumo da tua fala, onde eu vou buscar conteúdo, onde eu me informo, e cada um tem que descobrir a sua forma, né? O seu jeito. A gente falava também numa palestra mais cedo, a coisa do ensino superior já está sendo super questionado, muita gente já achando que não é mais o caminho, né?
Tem alguma coisa, Caetano, que você quer compartilhar nesse sentido? Eu tô lisonjeado de estar no meio de vocês aqui falando um monte de coisa, só me faz fritar a cabeça aqui. E o que me vem à cabeça, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a nossa história, o que a gente fez, trouxe a gente até onde a gente está. Daqui para frente a gente tem que aprender, mais ainda, né? Então essa forma de desaprender e aprender, eu acho que na minha leitura, obviamente, é uma leitura muito pessoal, peculiar, está muito ligada à integridade, né? Se dedique 100% ao que você se presta a fazer. Tudo muda muito rápido, as tecnologias mudam muito rápido, a forma com que a gente acessa conteúdo muda muito rápido. Vai depender da sua vontade, né? Do quanto você está disposto a botar energia nisso. E assim, eu gosto muito de pensar que a vida é sobre partir, voltar e repartir, né? Eu parto, aprendo, eu retorno para o meu contexto, compartilho um pouco, eu parto de novo, volto, compartilho. Esse ciclo, eu acho que é um ciclo maravilhoso. Eu acho que a gente, mesmo sem verbalizar tanto, ele traz tanto poder, ele ajuda tanto a lembrar que desaprender é difícil, mas o processo, ele te ajuda a ver que faz muito sentido. Quer comentar? Quero comentar porque o Caetano deu outro gancho do líder humanizado que socializa conhecimento. E aí você usou o exemplo de vou, aprendo, volto, compartilho. Eu acho que é uma grande característica também da liderança humanizada ela compartilha conhecimento. E tudo que a gente está falando aqui tem uma palavra, e Hacktown é um exemplo clássico disso, que é conexão. Então, eu acho também que o líder conecta. Se eu parar e pensar assim, qual é o que resume o meu papel de líder? Se eu for tirando todas essas camadas, eu vou chegar em o meu grande papel é conectar. Conectar problemas com soluções, conectar desejos, anseios com necessidades, conectar gente que está a fim de fazer algo bacana juntos. Então, a conexão. Eu acho que você vai acabar falando do que está acontecendo aqui, e a gente está falando das gerações, né? Então eu venho para cá, poxa, aqui tem de tudo, né? Eu, 52 anos, aí eu tô em rodas de discussão com uma molecada que tá vindo aí com uma energia e um nível de conhecimento incrível. Eu fiquei ontem na praça conversando com o pessoal, falei, meu Deus, essa turma vai longe demais, né? Vai longe demais. Eu acho que eu, com a idade deles, eu era tão bobão, assim, né, nesse aspecto. Então, essa conexão. Sim. Eu acho que Hacktown é conexão também. Então, estou muito feliz por ter também encontrado esse ambiente aqui, né? Uma cidade que se abre para conectar ideias, pessoas, empresas, projetos, enfim, tecnologias. Maravilhoso, Spencer, porque você até já se adiantou. Eu ia pedir para a gente fazer um resumo de tentar definir em uma palavra o que está sendo o Hacktown para cada um de vocês. Para mim é conexão. Maravilhoso, já se adiantou aqui. E eu falava isso ontem com parte da galera que a gente está junto aqui. É a minha segunda vez aqui no Hacktown. E dessa vez eu não consigo descrever a energia assim, fervilhando de ideias e de vontade de absorver. A gente tem um grupo muito bacana, onde a gente está compartilhando demais, porque a gente não consegue acompanhar tudo ao mesmo tempo. Às vezes tem 10, 15 palestras no mesmo horário, e eu vou marcando todas lá, porque se uma não der certo, se eu não conseguir chegar a tempo, onde é que eu vou estar perto? Então, e depois a gente compartilha os conteúdos nesses grupos. Um resumo do que cada um viu, algumas imagens ou vídeos, e dá vontade de ficar ali lendo tudo. E pegando ainda um gancho no que você trouxe, da liderança que compartilha conhecimento, eu acho que é uma das grandes chaves. Né? Não tem mais essa coisa de reter uma coisa só para mim, porque tem a insegurança e eu vou substituído. Pelo contrário, né? Quando a gente olha e a gente pensa que eu quero um time muito superior tecnicamente do que eu consigo ser hoje, entregar, é uma entrega
daquele time junto, de time, um resultado de time, de equipe, né? E é um dos grandes caminhos que tem se aprofundado muito nos últimos 5, 10 anos, e que eu acho que daqui para frente não tem outro caminho, não tem outra forma, né? E eu queria pedir para o Caetano e depois o Maurício também trazerem aqui a palavra que vocês, né, definem e fecham o Hacktal. Vou falar uma palavra com subtítulo, que é difícil falar só uma, né? Mas para mim o Hacktown ele habilita uma cidade a receber uma comunidade cheia de força, cheia de poder. Ele habilita essa pluralidade geracional de estar todo mundo num ambiente, num momento em que a gente fala tanto de etarismo, né, cara? Quanto mais pra frente, menos em teoria, obviamente, as pessoas se sentem integradas. Não, aqui tá todo mundo no mesmo bolo, cara. Aqui a gente é incluso e a gente é diverso. Então, assim, ele habilita as pessoas, ele habilita, por exemplo, eu vim aqui, fiz um tour na Inatel, eu conheci um tanto de coisa que eu não tinha ideia que existia e que era possível. Então, para mim, o Hacktal habilita, como um bom líder, um líder humanizado, ele também habilita. Eu acho que o Hacktal, ele é essa... Eu vou tirar o líder do ser humano e botar o líder na referência que o Hacktal é. Para mim, o Hacktal é uma liderança em termos de inclusão, em termos de construção de comunidade, e ele habilita as pessoas a lembrar que todo sonho é possível, depende de você botar força, se disponibilizar e ter integridade para correr atrás dele. Maravilha. Maurício? Eu vou dar uma de marqueteiro aqui, eu vou inventar uma palavra. Divertição, vocês me deram tempo de pensar, né? Que é a mistura de divertimento e educação. Então, eu me divirto e aprendo. No café da manhã com Spencer e uma outra turma, a gente conta história e fala de trabalho, eu me divirto vendo as palestras, eu me divirto no almoço, eu me divirto aqui com vocês batendo papo, no jantar, e ao mesmo tempo a gente vai aprendendo. Então, para mim, é essa palavra que eu inventei, mas que é essa divertição, resume o Hacktown aqui. Muito bom, Maurício. Bom, a gente está chegando ao final de mais uma Arena de Ideias. Eu queria agradecer você que ficou com a gente até aqui. Compartilhe o nosso conteúdo na plataforma, no Spotify, também no LinkedIn, Instagram, o YouTube também, do Arena de Ideias. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Então, eu quero encerrar o nosso Arena de Ideias, agradecendo a você que ficou com a gente aqui até esse finalzinho. E também ao nosso grande parceiro, Compasso Colab. Sem eles aqui, nessa estrutura toda, a gente não estaria transmitindo todo esse conteúdo para você nos nossos canais. Muito obrigada, um beijo grande, até a próxima. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil, com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina. Reputação para transformar.